A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje 30 de março. Espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber outra vez a palavra de Deus. Você ainda terá a oportunidade de ouvir um dos cantores do ministério da LPC em nosso programa. Antes, nós queremos fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja triste, atribulado, angustiado, quem sabe seu coração está enlutado, em depressão e você precisa de obter nessa oportunidade uma visitação de Deus através do Espírito Santo, da palavra e da oração. Por isso eu convido você a que juntos oremos nesse instante. Pai, queremos nesse momento te render graças pelo privilégio, pela oportunidade de juntos estarmos orando intercessoriamente em favor de cada amigo, telespectador, internauta que está conosco. Alguns estão tristes, abatidos, em depressão, famílias enlutadas. Consola, derrama uma bênção de consolação sobre cada coração. E abençoe-nos agora quando vamos, dentro de instantes, receber a Tua inspirada palavra. Fala o nosso coração e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los antes com um dos cantores do ministério da LPC para o seu deleite espiritual. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo.
Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 35. João, capítulo 9, verso 35 ao verso 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tinhais pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amados irmãos, a gente lida e muitas das vezes meditamos naquilo que o próprio Deus comunicou a nós, que é a chamada inteligência. E a inteligência, ela é uma prerrogativa única e exclusivamente do ser humano. O animal, ele não tem inteligência, ele tem instinto. Mas nós temos a inteligência, a intelectualidade. Nós podemos adquirir conhecimento. Amém? Dessa forma, então, enquanto nós vivemos e adquirimos conhecimento, seja ele qual for, e todo ser humano tem essa capacidade de adquirir conhecimento, seja ele qual for, ele então se desenvolve nesse conhecimento. Por exemplo, existem certos tipos de inteligência que nós, como seres humanos, utilizamos. E essa inteligência, ela pode também ser uma inteligência meramente mecânica. O Neymar, ele é uma pessoa inteligente. E ele usa a sua inteligência para mecanicamente usar as suas pernas e jogar brilhantemente como ele joga. E eu não conseguiria então desenvolver aquele tipo de inteligência. É tanto que eu não sou jogador de futebol. Nós podemos então desenvolver uma inteligência ao mexer com o computador ou a linguagem da informática, a tecnologia da informática. A gente pode ter inteligência então a manusear ou a manipular o corpo humano e chegando então a ser médico. E tantas outras inteligências que o próprio ser humano desenvolve o conhecimento. Mas aqui nesse texto nós deparamos então com mais um milagre que Deus fez, que Jesus fez. E esse milagre especificamente a um cego. Só que Jesus, ele modifica a forma e ele utiliza de outros elementos para chegar à sua conclusão, à conclusão da cura desse cego. Em um momento Jesus apenas solta uma palavra, a
é curada. Mas em outro momento, Jesus então, ele vai usar de elementos ou de materiais ali já perto dele. E no caso aqui, ele usou então o chamado lodo. Para fazer uma lama e colocar nos olhos. Enfim, não se discute o método, não é? O fato é que a finalidade e o propósito se alcançou. E esse cego, então, quando ele é curado, ele, no seu entusiasmo, ele vai falar para as outras pessoas do que tinha acontecido. E o que eu quero concluir, ou melhor, introduzir e concluir nessa introdução, é de que o ser humano, pelo fato de ter caído, ele usa o seu conhecimento para o mal, ou ele utiliza o conhecimento para o mal. E isso é uma desgraça para qualquer um de nós. Quando eu tenho conhecimento e eu mal utilizo esse conhecimento. No caso aqui, os fariseus eram essas pessoas que utilizavam o conhecimento de forma mal. A humanidade, então, sempre buscou essa demanda, o conhecimento. Ela sempre buscou conhecer. Porém, sendo uma prerrogativa apenas do ser humano, das pessoas, o conhecimento mal utilizado, ele leva à destruição. Nos anos 40, foi descoberta a fissão nuclear. Foi um avanço da ciência. Isso possibilitou que o raio-x pudesse ser elaborado. Então, os médicos tiveram, então, a capacidade de ver o osso além da carne. Entretanto, esse conhecimento mal utilizado levou a destruir 2 cidades japonesas. Isso caracteriza justamente que o homem, na sua essência depravada, má, pecaminosa, ele usa do seu conhecimento de forma ruim. Agora pegue esse exemplo e traga então para a religiosidade. Da mesma forma, o homem pega o seu conhecimento da divindade e pelo fato de ser alienado da divindade, ele coloca esse conhecimento para o mal. Como? Desviando-se da verdade. O homem, na sua pecaminosidade, ele não quer estabelecer um pacto com Deus, então ele constrói um tipo de religião que faça com que as suas concupiscências, os seus desejos pecaminosos não sejam afetados, para que ele possa, de forma falsa, tentar adorar a Deus ou uma divindade, mas continuando com o pecado. Hoje pela manhã, nós estivemos passando aqui, ou passeando pela história da igreja, e nós vimos aqui, mostramos para os irmãos, que houve no meio da igreja vários líderes que se levantavam, e esses líderes que se levantavam com uma teoria, com um conhecimento divergente da Bíblia, começaram então a construir os seus métodos, modos e teologias, aos modos do seu coração, e assim saiu várias seitas. Saiu então até mesmo o católico apostólico romano, ou o catolicismo como nós conhecemos nos dias de hoje, e uma infindável forma de religiosidade ou de métodos de adoração a Deus. Isso é o que caracteriza justamente o ser humano, essa queda e a utilização do conhecimento para o mal. Com isso, o homem, sempre após a sua queda, ele intentou contra Deus ao ponto de querer a glória para si. E a utilização do conhecimento para o mal após a queda faz com que o homem realmente sempre queira trazer a glória para si. É o que eu fiz, é o que eu faço, é a minha capacidade, foi eu que fiz, foi eu que dei a ideia. Veja que isso está incrustado em nós e às vezes a gente nem percebe.
tirando a glória que é devida a Deus para si mesmo. É interessante que esse episódio, ele já começa desde que o homem tentou construir a famosa Torre de Babel, registrado no capítulo 11 de Gênesis, no seu versículo de número 6, quando então se declarou a seguinte coisa. 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Tudo o que eles querem fazer. O homem aqui, ele queria chegar a um determinado conhecimento para que fosse se igualar, ou quisesse se igualar ao próprio Deus. Com isso, irmãos, o homem foi capaz de criar e adorar tudo aquilo que ele pode ou podia. Mas nunca foi capaz, por si só, de adorar a Deus. Ele sempre construiu, elaborou, modificou algum sistema religioso para adorar a Deus. Mas ele nunca conseguiu adorar a Deus por si só. Até mesmo o povo escolhido se desviaram da verdade, fazendo para si sua pessoal interpretação da Escritura. Volte ao texto, capítulo 9 de João. Agora o texto que está, ou melhor, o versículo de número 28, que vai atestar justamente isso, quando ele diz: então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. A capacidade de utilizar-se do conhecimento de forma mal. Os fariseus tinham conhecimento, não tinham? Tinham. Eles vinham de escolas rabínicas, eles vinham da tradição judaica, eles se consideravam o povo escolhido de Deus. Mas quando eles viram o Messias frente a frente, e não só viram o Messias frente a frente, mas testemunharam os feitos milagrosos, os sinais e os prodígios de Jesus, mas chegaram então para o cego e disseram: tu crê neles, e tu diz ser filho dele, mas nós somos filhos de Moisés. O conhecimento sendo utilizado para o mal. E pasmem, não é um conhecimento científico, é um conhecimento religioso. É um conhecimento que eles diziam que estavam baseados nos escritos do profeta Moisés. Mas o que é que estava acontecendo aqui? Eles há muito tempo estavam desviados da verdade. E quando você está desviado da verdade, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você está desviado da verdade, suscita no seu coração pecado. Mas pense comigo, irmãos, nós estamos acostumados como igreja a pensar de que uma pessoa ela se desviou de Deus quando ela comete pecado, por exemplo, na área sexual, promíscuo, não é? Ou quando se desvia, de fato, deixa de vir à igreja. Nós nos desviamos quando nosso coração se ensoberbece e passamos a fundamentar a nossa fé e a nossa crença na nossa força, na nossa intelectualidade ou no nosso dinheiro. E a gente pode até mesmo estar dentro da igreja, mas desviado do Deus Todo-Poderoso. Aqui os fariseus são um exemplo dessas pessoas que utilizavam o conhecimento para o mal. A salvação, em certo, não é percebida pelos orgulhosos e soberbos. E quando nós levantamos um conhecimento religioso
e passamos a acreditar num sistema religioso, nós passamos a ser soberbos e passamos a ser orgulhosos daquilo que conhecemos. Isso é o chamado conhecimento para o mal. Eu tenho e consigo então estabelecer, ler muitos livros, fazer muita pesquisa, trazer uma solução, a qual a gente pode dizer assim, eita, eu nunca pensei isso, mas isso é de fato verdade. Entretanto, se nós não o colocarmos em prática, esse conhecimento serve apenas para o mal. É orgulho e é soberba. E o cego, ele estava fora justamente disso. Enquanto os fariseus, de forma soberba, de forma orgulhosa, diziam em alto e bom som que conhecia a Moisés, o cego então se rende a Jesus e percebe quem Jesus é. Veja comigo o verso de número 33, quando ele diz: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. Amém, irmãos? O cego então reconhece quem é Jesus e ele declara isso em meio à soberba e o orgulho dos fariseus. Ele de fato conhece a Deus porque ele estava vendo o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Então, os judeus começaram a ameaçar as pessoas que confessavam a Jesus. Verso de número 22 diz: isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Havia uma ameaça. Percebam o conhecimento utilizado para o mal. Esse conhecimento utilizado para o mal fez com que os fariseus não percebessem quem era o Messias, Jesus na frente deles, mas eles levantaram até mesmo a ameaça daquelas pessoas que há muitos frequentavam a sinagoga, que há muito tinham um coração sincero diante de Deus, mas que quando foi revelado o Messias, os seus líderes, ensoberbecidos e orgulhosos, não aceitaram a Jesus e ainda ameaçaram provavelmente os pais desse cego e o próprio cego, quando mesmo estava dizendo que Jesus era o Cristo. Os homens queriam então continuar na sua zona de conforto. Verso de número 27. Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Os fariseus estavam então confortados no seu sistema religioso. Eles estavam acostumados em ser benquistos na sociedade. Quando Jesus vem e prega para eles, dizendo que eles estavam errados, que o que eles estavam ensinando estava longe da verdadeira interpretação da palavra, eles acharam ruim e não queriam sair da zona de conforto. Então eles começam a acusar Jesus de que o próprio Jesus estava errado. Isso me faz refletir, irmãos, às vezes quando o nosso coração é impertinente, longe de Deus, sem oração, sem meditação da palavra, sem comunhão com os santos, sem comunhão com os irmãos, sem comunhão com a igreja, faz com que a gente enxergue defeito em todos os lugares, menos em nós. E sabe, irmãos, chega a nos cansar às vezes. Eu entendo, mas chega a nos cansar. Quando alguém chega e diz assim: mas vocês erraram em tomar essa decisão. Mas vocês erraram em ir por esse caminho. Mas vocês erraram porque chamaram fulano, deixaram de chamar cicrano. É muito fácil, quando nós estamos longe da administração, seja ela eclesiástica, seja às vezes ela patrimonial, e você então chegar e dizer assim,
era bom que você fizesse isso e não isso. Tem decisões que nós tomamos, eu digo nós, vocês todos, em casa, por exemplo, aí dá errado. Aí chega um e diz assim: eu não disse que não fizesse assim? Já está feito. Essa palavra ela não vai ajudar, ela vai piorar a situação. Você vai ficar mais furioso ainda, porque você já está decepcionado que deu errado. Aí chega alguém que se acha naquele momento mais esperto: o senhor não disse que não fizesse? Da mesma forma acontece às vezes na igreja. Tomamos decisão, e aí a pessoa chega depois, estava na sua zona de conforto, e diz: eu não disse que ia dar errado? Entenderam, irmãos? Aqui, os homens então estavam querendo continuar na sua zona no conforto. Eu agradeço a você que esteve conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar ouvindo mais uma música através do Ministério da LPC. Até amanhã. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser.